para que todos fiquem cientes, tá? A aula está sendo gravada, tá bom? Vamos falar sobre a função dateAdd. Para que serve essa função dateAdd? Vou acessar aqui a documentação. Dates. E vou buscar aqui por essa função, que se chama dateAdd. Nós estamos aprendendo as principais funções, né, para desenvolver um projeto inicial. Todas essas funções que eu ensinei para vocês, né, aprendemos max, min, né, calculate, filter, divide, soma, que é a sum, né, aprendemos sum period last year para comparar um período do ano atual com o mesmo período do ano anterior, né? Então, todas essas funções são funções que vocês já conseguem desenvolver qualquer projeto, caso, né, vocês já queiram, né, já trabalhar em algum projeto, porque são as funções mais utilizadas, tá bom? Funções mais utilizadas, assim, no início, tá? A função, quando vocês... quando acessar a documentação da Microsoft, né, observe que dentro de cada... Antes de chegar em cada função, observe que eu tenho o grupo, né? O grupo de cada função. Então, quando eu quero fazer um cálculo de soma, é uma função de agregação. Quando eu clico em funções de agregação, eu consigo visualizar aqui o cálculo de soma, aqui, ó, sum, tá vendo? Então, quando eu quero utilizar funções onde eu quero analisar dados temporais, então, essas funções, elas pertencem a um grupo, né, de inteligências de dados temporais. Exatamente assim, ó, funções de inteligências de dados temporais. Quando vocês procuram por uma determinada função, eu vou jogar aqui, ó, dateAdd, né? Ó, dateAdd. Automaticamente, eu já consigo verificar que a dateAdd, ela faz parte do grupo de funções de inteligências de dados temporais, né? Por quê? Eu vou analisar uma determinada informação, analisando ali, né, um período de tempo, né? Por isso se chama funções de inteligências de dados temporais, ok? Bom, seguindo aqui, a Microsoft ela informa que a função dateAdd ela retorna uma tabela que contém uma coluna de datas. No caso, eu posso utilizar ali a date, né, da nossa tabela calendário, tá? E aí, com base nessa coluna de data, eu posso deslocar datas tanto para frente quanto para trás. É vocês que determinarão quantos dias vocês querem calcular para frente ou para trás. Aqui ela fala o seguinte: deslocada para frente ou para trás no tempo pelo número especificado de intervalo das datas do contexto atual. E a sintaxe, quando a Microsoft fala contexto atual, dentro das tabelas que vocês estão trabalhando ali no momento, tá bom? Contexto atual, ok? A dateAdd, a sintaxe dela é o seguinte: primeiro, eu tenho que informar uma coluna que contém datas completas. Se eu criei uma tabela calendário e conectei todas as minhas tabelas de datas na minha tabela calendário, então a coluna de data completa que eu posso utilizar para o meu cálculo seria a própria coluna date da minha tabela calendário. Por quê? Todas as tabelas, né? Se eu tenho várias tabelas de datas conectadas à minha tabela calendário, então a tabela calendário ela já está automaticamente conversando ali com todas as tabelas, ok? Então, por isso que é importante ter uma tabela calendário em todos os projetos, né? Porque ao criar as medidas, utilizar as funções, eu consigo utilizar essa própria coluna, para não ter que ficar utilizando uma coluna de data lá da tabela F pedidos, depois criar uma outra medida para utilizar a coluna de data de uma outra tabela, já que todas as colunas de dados estão centralizadas, então eu vou utilizar a coluna que está conectada lá na coluna principal da minha tabela calendário, ok? Então, eu vou informar uma coluna de data completa, vou inserir uma vírgula, depois eu vou informar o number of intervals, né? Número de intervalos. Ok, ou seja,
Se hoje é dia 18 de dezembro, eu quero olhar valores do dia 17. Eu quero comparar, por exemplo, o valor do dia atual com o valor do dia anterior para ver o que eu tive de lucro comparando um dia com o outro. Um exemplo, né? Vai depender muito da análise a ser feita, né? Por exemplo, aqui tem aluno que trabalha na área de TI, né? Acho que é o Heliton, né? Acho que é o Heliton que trabalha na área de TI. Por exemplo, quantos chamados, eu acredito que ele deve receber chamados. Quantos chamados eu abri, as pessoas abriram no dia 17? Quantos chamados as pessoas abriram no dia 18? Qual que é o percentual, né, de chamado do dia atual com o dia anterior? Então, eu posso criar várias análises, né? Várias análises para ver se aquele... Meu telefone está tocando? Ou de vocês? Tenho... o Hélio está falando que está sem microfone. Então, eu consigo fazer várias análises, né? Eu consigo fazer várias análises deslocando, né, períodos dentro do meu projeto. Ok? Então, nós vamos trabalhar com essa função, a função DateAdd, ok? E aqui, gente, caso vocês tenham dúvida o que significa cada um desses parâmetros, né, aqui dentro de cada função, a própria Microsoft ela explica que a dates, né, ela quer uma coluna que contém datas. O number of intervals, né, que seria essa aqui, né, essa opção, ela quer um número inteiro que especifica o número de intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, por aí vai. E aqui já na opção de intervals, eu preciso informar se eu quero contar um dia para frente ou para trás, um ano para frente ou para trás, um trimestre para frente ou para trás, um mês para frente ou para trás, ok? E aqui ela informa que uma tabela, valor a ser retornado, né, é uma tabela que contém uma única coluna de valores de datas, né, trazendo aquelas informações ali que vocês já calcularam nas medidas anteriores, ok? Então, resumindo, vou retornar aqui para o nosso quadro. Então, a DateAdd, tá? A DateAdd, eu preciso informar. Essa colinha aqui eu vou compartilhar com vocês no final da aula, né? Eu preciso informar. Preciso informar. Uma coluna de datas. Uma coluna de datas, né? Preciso informar uma coluna de datas. Eu preciso informar o número de intervalos. Se for olhar para um dia anterior, eu tenho que colocar o sinal de menos, tá? Ó. Vamos colocar assim, ó. Sinal de menos, tá? Se eu quero olhar para o dia seguinte, é só colocar o número positivo. Dia anterior, coloco o número negativo, tá bom? Então, número de intervalo, eu coloquei esse sinal de menos aqui só para vocês entenderem que... vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, assim. O positivo não precisa colocar o sinal não, tá? Só vou colocar aqui só para vocês entenderem que ou para mais ou para menos. Ou um dia anterior ou um dia para frente, ok? E depois, qual seria o intervalo? Depois o intervalo, né? O intervalo. Depois o intervalo. Seria dia, mês, trimestre, né? Trimestre e ano. Ok? Year.
Então, dia, mês, trimestre e ano. Somente isso que eu preciso para criar o meu cálculo. Aí pensa comigo, eu já tenho uma medida que se chama receita bruta, não tem? Nós criamos no nosso projeto uma medida que se chama receita bruta. Quando eu venho aqui no meu projeto, antes de criar esse cálculo, veja só, eu vou pegar uma tabela, e vou arrastar para dentro dessa tabela o dia, da minha tabela calendário, que eu quero. O primeiro cálculo que eu quero fazer é um cálculo comparando o dia atual com o dia anterior nessa tabela aqui, tá bom? Quando vocês arrastarem a coluna de dia, mês e ano para dentro de qualquer visual e aparecer para vocês assim, ó, um número resumido, tá? Isso acontece porque observa que aqui nessa lateral direita, onde está o ano, o dia, o mês, tem um sinalzinho de somatório ali, né? Então, automaticamente, ele vai lá e já traz o número somado. Para corrigir isso, é muito fácil, tá bom? Aonde você inseriu aqui, ó, a coluna dia, né, da tabela calendário, é só vocês clicarem aqui em cima com o mouse direito, depois, na sequência, clicar aqui, ó, em não resumir, ok? Aí, feito isso, ele vai trazer ali os dias, ó, os 31 dias, né? Ó, vamos trazer para cá. Ó, os 31 dias, ok? Ó, os 31 dias, ok? Bom, então aqui dentro desse visual, eu arrastei para essa medida, para essa tabela, a coluna dia e também vou trazer para cá a coluna receita bruta, a medida receita bruta que a gente criou nas aulas anteriores, né? Deixa eu só excluir isso aqui, porque isso aqui eu estava fazendo um teste. Então, veja só. Eu tenho aqui, nessa medida que eu arrastei para dentro da tabela, que no dia 1, o meu faturamento foi de 4.462, no dia 2, o meu faturamento foi de 4.415, e por aí vai, tá vendo? Só que eu quero comparar esse valor que está aqui no dia 1 com o valor do dia 2 aqui na frente. Assim eu consigo ver, né, a informação de um menos o outro, né? A informação de um com o outro, comparar o que eu tive de faturamento no dia atual, o que eu tive de faturamento no dia anterior. Eu trabalhei na Iveco, né? E a Iveco ela sempre apresenta os relatórios, né, no dia seguinte com os dados que foram fechados no dia anterior, né? Por exemplo, ela tem uma linha de produção e aí nessa linha de produção ela quer apresentar na reunião do dia seguinte como foi a produção do dia anterior, né? Até mesmo para eles traçarem ali um plano ali de ação para melhorar ali, né, a linha de produção. Então, isso, nessas grandes multinacionais, é muito utilizado. Caterpillar, nossa, Caterpillar, eu utilizava muito isso. L'Oréal também utilizava muito esse D-1. Eles adoravam, né? Sempre tinha as primeiras reuniões ali, os primeiros horários ali do dia, eles tinham as reuniões deles, né? Hoje, graças às multinacionais, tudo utiliza, né? Essa forma de analisar os dados, né? D-1. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova medida, aproveitando essa medida receita bruta, né? Aproveitando essa medida receita bruta. Então, eu vou criar uma nova medida. Como nós já sabemos que a Calculate ela serve para filtrar, né? Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês, tá? Para aumentar, tá, gente? É só segurar o Ctrl aqui, o Ctrl mais, ou o Ctrl rodando essa bolinha do mouse, tá bom? Funciona. E aí eu vou colocar aqui o nome dessa medida D-1. D-1. Ok? O nome dessa medida vai chamar D-1. E aí eu vou dar o nome para essa medida D-1 e vou começar a escrever meu cálculo. Eu vou chamar, já que eu quero aplicar um filtro dentro desse meu cálculo, já aproveitando uma medida, então se eu quero aplicar um filtro, eu vou chamar pela função calculate. Por que eu vou utilizar a função calculate? Porque eu vou filtrar uma informação de uma medida já criada, ok? Se eu fosse filtrar apenas colunas nessa medida, não tivesse nenhum cálculo, aproveitando nenhuma medida, eu poderia utilizar a filter. Mas como eu vou aproveitar uma medida que já está criada e filtrar a partir dela, então eu tenho que chamar pela função calculate, ok? Então, calculate,
E veja só que a Calculate ela me pediu uma expressão. Nessa expressão, eu vou buscar exatamente pela minha expressão, pela minha medida, né, que eu criei, que se chama receita bruta. O que é a nossa medida receita bruta? É o cálculo de soma da minha coluna de valor de frete, da minha tabela F pedidos. Ou você chama pela sua medida, ou você pode escrever o próprio cálculo novamente após a Calculate, que é a função sum, buscando lá para a coluna valor de frete, né? E aqui é a mesma informação que está dentro da medida receita bruta, ok? Vírgula. Bom, ali eu já consigo visualizar, aqui eu já consigo visualizar os valores de receita bruta normal, seguindo ali os dias certinho. Só que eu não quero visualizar os dias, a receita bruta do dia. Eu quero visualizar a receita bruta do dia anterior, né? Então, após colocar a minha vírgula aqui na minha expressão, né? Eu só quis demonstrar para vocês, tá? Que vocês podem utilizar a criação do cálculo novamente ou aproveitar a medida que você já tem pronta, tá? Que é a receita bruta. Bom? Dá na mesma, ok? Vírgula. E aí, eu vou chamar pela minha função dateAdd, né? Que é exatamente essa função. DateAdd, essa que nós estamos falando. E vejam que, ao chamar pela função, veja que aqui, né, na sintaxe do Power BI, ele está pedindo para a gente uma coluna que contém todas as datas, vírgula, o número de intervalos que eu quero calcular, vírgula, e se eu quero calcular em dia, mês, ano ou trimestre, ok? Bom, onde estão todas as colunas de datas, as datas completas do meu projeto? Está lá na minha tabela calendário, a coluna que se chama Date. Ó, escrevi aqui, ó, Date, aí já apareceu aqui, ó, calendário Date, ou seja, a coluna Date da minha tabela calendário, ok? Tudo que está entre colchete ou é uma medida ou é uma coluna, é isso? Bom, já informei a coluna. Na sequência, eu tenho que formar o quê? Uma vírgula, para que eu possa ir para o próximo argumento. Agora, ele está pedindo para informar o número de intervalo. Eu quero calcular primeiro, nesse exato momento, né, a receita bruta do dia anterior. Então, se eu quero o dia anterior, se eu estou no dia 18 de 12 de dezembro, eu quero visualizar a informação do dia 17. Então, eu vou colocar aqui no intervalo, no número de intervalo, eu vou colocar menos 1, ok? Ou seja, menos 1 dia, vírgula. Qual seria o intervalo? Calcular por dia, mês, trimestre ou ano? Vamos primeiro pelo trimestre. Pronto, meu cálculo terminou aqui. Então, antes de dar um Enter, vamos entender um pouquinho aqui. Deixa eu fechar todos os parênteses, tá? É necessário fechar todos os parênteses. Primeiro, eu estou aplicando um filtro dentro da minha, aproveitando a minha medida receita bruta. Depois, estou falando para a Calculate o seguinte: eu quero que você pegue essa medida receita bruta, encontre os valores onde seja encontrado os dados do dia anterior. Coloquei aqui, ó, menos 1, né? Conforme as anotações que eu fiz aqui para vocês, né? O número de intervalo, eu coloco o sinal de menos, caso eu quero encontrar para trás, ok? Para frente, não precisa colocar o sinal de mais. Só colocar o número inteiro sem sinal de negativo, que ele já traz sozinho, tá bom? E aí, definir intervalo dia. Eu vou dar o Enter aqui, e aí vejam que eu criei essa minha medida que se chama D-1. Vejam que aqui nessa tabela eu tenho uma medida que se chama receita bruta, e eu estou visualizando a receita bruta ao longo, ali na ordem dos dias, na ordem crescente ali em dias, né? Agora eu vou arrastar essa medida D-1 para dentro. E vejam só que legal. Eu estou no dia 1, né? Eu estou no dia 1. Aí, quando chegou no dia 1, suponhamos que esse aqui seja o dia 1 de dezembro, né? Aí ele foi lá no dia 30 de novembro, buscou o faturamento de 30 de novembro. Agora vamos para o dia 2, só para vocês entenderem.
No dia 2, a minha receita bruta normal, no dia 2, foi de 4.415.000. Mas já no dia anterior, eu tive uma receita bruta de 4.462.185,78. Se eu volto aqui, ó, no dia 1, olha só, eu consigo visualizar a receita bruta, né? A receita bruta do dia anterior. Por que que é interessante a gente criar esse tipo de análise? Porque às vezes você precisa, né, analisar qual foi ali um exemplo, um percentual comparando o dia anterior com o dia atual, ou qual foi a diferença, né, do dia atual com o dia anterior. Somente quem trabalha na área comercial, né, esse tipo de análise é bem legal, porque às vezes o vendedor ele tem que bater uma meta ali, né? E aí, tipo assim, faltou quanto para o cara bater a meta dele? Então eu consigo fazer um cálculo, né, pegando o dia anterior com o dia atual. Por exemplo, eu posso pegar a minha medida D-1, subtrair pela minha medida receita bruta, e eu encontro a diferença entre esses dois dias. Vamos fazer um teste aqui para ver? Vou aproveitar as duas medidas que eu já criei, tá bom? Então eu vou criar uma nova medida. Eu vou dar o nome para essa medida aqui de diferença, tá? Diferença, ok? Então eu vou pegar a minha medida que se chama D-1 menos a minha medida que se chama receita bruta, ok? Então, vamos colocar isso aqui essa diferença aqui dentro da nossa tabela também. Então, olha só que legal. Tá vendo? Quando eu tenho a informação do dia anterior menos a informação do dia atual, né? Eu consigo verificar quanto que faltou. Por exemplo, no dia 30 aqui de novembro, suponhamos que seja 30 de novembro, né? A receita bruta foi de 2 milhões. E no dia 1 de dezembro, a receita bruta foi de 4 milhões. Qual que foi a diferença? 1.523.000. Assim, quando eu desenvolvo um projeto criando esse tipo de análise para a área comercial, o próprio gestor da área, ele pode sinalizar ali para o vendedor, para o representante, olha, né, a sua meta está assim, então a gente precisa, né, para você acompanhar melhor, quanto você tem que faturar a mais para você, né, chegar no final do mês e bater sua meta, um exemplo, né? Ou então, uma linha de produção, né? Uma linha de produção, se eu tenho uma meta a ser entregue dentro do dia, né? Não é isso? Se eu tenho uma meta a ser entregue dentro do dia, quanto que eu produzi, eu fiquei negativo ou eu fiquei positivo, né? Se eu fiquei positivo, depois a gente vai trabalhar com análise mais eu vou explicar para vocês mais sobre análise preditiva, análise descritiva, né? Quando eu trabalho com análise preditiva, então eu consigo trabalhar um pouco mais com previsões, né? Então, se eu produzir mais carros, né, no caso de empresa automobilística, por que eu produzi mais carros, sendo que estava programado X, né? Posso utilizar também um cálculo para subtraindo datas, né? Ordem de compra, por exemplo, do fornecedor. Se eu programei uma data, né, e o fornecedor entregou o pedido, a ordem de compra, datas para frente ou datas para trás, né? Aí eu consigo criar tipo uma análise daquele fornecedor. Olha, esse fornecedor aqui, ele tem um preço bom, mas ele está entregando pedidos, né? No caso, né? Pedidos fora do prazo acordado, né? Porque está jogando datas para frente, a gente está olhando. A gente pode colocar uma data limite ali na ordem de compra, ou seja, entregou o pedido de compra, colocou o pedido de compra, programou para entregar no dia hoje, então a data limite para entregar esse pedido seria 2 dias para frente, né? Eu posso pegar a data atual, não é isso? Eu posso contar os pedidos ou contar os pedidos de um determinado fornecedor e colocar, olha, daqui tantos dias esse fornecedor tem que entregar para mim X peças, X produtos, né? E aí tem uma forma também de você configurar que se aquele pedido não foi fechado dentro daquele prazo, a gente pode sinalizar dentro do nosso projeto os pedidos que estão em atraso. Isso é bem legal quando você está numa linha de produção, né? Quando vocês estão numa linha de produção, porque dependendo, principalmente
eu falo que uma das empresas que eu tive maior assim, fluxo de problemas e atraso foi na Iveco, né? Porque a linha de produção ela não pode parar. Então, nós tínhamos uma linha gigante para produzir carros, né? Mas caminhões, né? Só que aí, quando o fornecedor atrasava, com o pessoal de compras ou o pessoal de PCP, né, que programava tudo ali, né, para que a peça chegasse até a linha de produção, né, gerava um maior transtorno. Então, por isso que nós vamos, da agora para frente, a gente vai trabalhar mais com análise preditiva, para a gente trabalhar com previsões, né? A gente vai trabalhar com previsões, saber qual que é o limite máximo que algo dentro da operação pode chegar, né? E ficar atento para que a gente tenha o máximo controle. Como que a gente vai fazer isso? Dentro do Power BI, utilizando a função Date Edge, Date Diff, né? Como nós comparamos o tempo, né? O tempo médio entre duas datas, né? Date Diff, né? E a Date Edge, a gente pode criar cálculos utilizando as duas funções, uma para saber a previsão, né? E a outra para saber se está dentro do prazo ou não. Então, esse tipo de análise é fantástico, né? Aí a gente associa calculate, associa filter, associa o tipo de dado que você quer analisar. Por exemplo, as 5 peças que param na linha de produção. Chassi para a linha de produção? Para. Então, eu posso criar uma medida filtrando numa tabela específica onde eu tenho algum dado escrito lá, chassi. Ó, tudo que é chassi não pode faltar em uma linha de produção, né? Então, sim, é bem interessante esse tipo de análise. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com mais... Eu vou misturar um pouquinho a análise descritiva com análise preditiva para vocês terem uma noção do que a gente vai encontrar aí, né? Trabalhar ao longo da formação, tá bom? Dúvida, gente, em relação a D-1, a criar o D-1? Vejam só, aqui eu trabalhei com o intervalo dia, né? Mas eu posso, né? Chegar aqui, ó. Vou tirar essas... Eu vou tirar o dia e vou colocar o mês. Mesma coisa. O mês aqui, ó. Eu tenho que vir aqui, mouse direito, não resumir. Mesma coisa. Só que eu vou vir aqui na minha fórmula D-1, a minha fórmula D-1, em vez de analisar dia, eu vou analisar o quê? O mês. Então, eu quero menos um mês, ou mais um mês, né? Aí vocês definirão, né? Ali nos cálculos, né? Então, olha só que legal. No mês 1, vamos pegar o mês 2, nem que consigo analisar o mês 1, né? No mês 2, eu tive uma receita bruta de 10 milhões, e no mês 10 milhões 879 mil, e no mês 1, 10 milhões 513. Se eu volto aqui no mês 1, olha lá só que legal, veja que legal. O mesmo valor que está aqui é o mesmo valor que está aqui. E ainda consigo encontrar a diferença de meses, né? Se eu fiquei negativo, se eu fiquei positivo, né? Isso é bem legal, tá? Vocês podem trabalhar com análise filtrando mês e análise filtrando ano, trimestre ou dia. A diferença é que aqui na tabela, no caso aqui, eu escolhi um visual de tabela, né? Eu poderia... Estou trabalhando com mês, mas eu posso trabalhar aqui com coluna de trimestre. Tem gente que gosta de analisar por trimestre, né? E aí tem gente que gosta de trabalhar com gráfico de colunas e linhas, porque aí eu consigo colocar em colunas qual que foi minha produção diária, e em linha qual que foi minha produção do dia anterior e comparar para ver se teve uma variação, né? Um exemplo, né? Vou fazer um teste com vocês aqui. Depois, gente, eu estou criando um documento para vocês e vou compartilhar com vocês quando que eu devo utilizar cada um desses visuais, ok? Não está pronto, não. Eu já meio que estou na metade já. E aí eu vou compartilhar com vocês quando que eu vou utilizar cada um desses visuais, para a gente não ficar saindo, pegando qualquer visual e analisando qualquer tipo de dado, né? Dado em qualquer visual, ok?
Mas isso aqui eu estou fazendo para vocês na próxima semana, na hora que a gente retornar em janeiro, eu já vou compartilhar isso com vocês para vocês terem, né, em mente, tá? Mas vamos pegar aqui, ó, um gráfico de colunas agrupadas em linhas, né? Então aqui, ó, veja só, eu vou colocar aqui no meu eixo X o dia. Vamos analisar aqui, né? O dia. Eu vou colocar no meu eixo coluna, que é o eixo Y da coluna, eu vou colocar a receita bruta, né? Então, aqui eu tenho meus dias. Vou deixar um pouquinho assim, ó. Eu tenho meus dias. E vou colocar agora, aqui seria a minha receita normal, né? Acompanhando ali o dia normal. Agora eu quero comparar isso aqui com o dia anterior. Então, eu venho aqui, meu eixo Y da linha, pego o meu D-1, coloco ele aqui. Então, veja só que legal. Eu consigo ver, né, onde eu fiquei positivo, onde eu fiquei negativo, né? Aqui, por exemplo, gente, se por acaso isso aqui acontecer com vocês, ó, de não aparecer todos os dias aqui, ó, tá? É só vocês manterem o visual aqui selecionado, tá? Visual selecionado. E aqui nesse pincel de formato, vocês clicam aqui no eixo X e muda o tipo de contínuo para categórica, ok? Aí ele vai ficar mais ou menos assim. Mas vejam que ainda ele ordenou aqui do maior para o menor. Eu quero que os meus dias fiquem exatamente na ordem crescente. Então, dentro de cada visual, tem esses 3 pontinhos aqui, ó, bem aqui no pequenininho aqui, ó, bem no cantinho do próprio visual. Eu clico nesses 3 pontinhos, eu vou classificar eixo. Aí primeiro eu seleciono que eu quero classificar o eixo utilizando o dia. É semelhante no Excel, né? Dia. E depois eu clico nos 3 pontinhos novamente, classificar eixo, agora em ordem crescente. Agora sim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Aqui eu consigo ver, né, comparar, né, como que foi, né, o meu faturamento dos dias normais comparando com o dia anterior. Veja só que aqui as barras são meu dia atual, a linha o meu dia anterior, ok? Então eu consigo trabalhar com diversos formatos. E o mais interessante é que eu poderia criar um tooltip aqui, somente quem trabalha na área de chamados, né? Acho que o Hector, né? Aí eu posso criar um tooltip e passar o mouse aqui em cima para ver mais detalhe. No caso, seria essa tabela. Eu posso trazer essa tabela para dentro desse gráfico, né? Para ver mais detalhes. Tá vendo que legal? Ou se seu gestor não gosta de ficar clicando em nada, você pode deixar essa tabelinha bem aqui no cantinho aqui, né? Bonitinho assim, né? E aí você deixa as informações. Lembre-se, tá, gente? Visual de tabela sempre tem que ser o último visual, ok? Tem gente que começa a criar dashboard colocando tabela aqui. Assim, projetos, né? As pessoas gostam mais de visualizar imagens, design, né? E as pessoas querem uma coisa mais rápida, né? Bateu o olho, já viu e pronto. Se a pessoa tiver que ficar lendo aqui, ainda fica parecendo que está lendo um Excel, né? Fica parecendo que tá lendo Excel, tá bom? Posso utilizar tabelas? Pode, deve, né? Mas sempre utilizar elas mais Lembre-se da letra Z que eu falei com vocês na tela do computador? Na letra Z, né? Olha para a tela do seu computador e imagina a letra Z pegando a tela toda. A tabela, ela vai para o final da letra Z, lá na ponta, lá embaixo da letra Z, ok? Então, guarda essa regrinha com vocês, tá bom? Alguma dúvida, gente, aqui em relação a Date Edge? Para mim tá Tá tranquilo. Tá tranquilo? Perfeito. Ok. Então, já sabemos, né, como que vamos encontrar aí os nossos dia-1, aí, o nosso D-1, tá? Ou D-1, D-20, né? Eu quero comparar o dia atual com 20 dias atrás. É só você mudar o número de intervalo, ok? Deixa aqui mais ou menos aqui só pra gente... Ok, tá?
Agora, o que eu quero ensinar para vocês? Tem empresas que trabalham com metas, né? Tem empresas que trabalham com metas, né? Metas fixas, metas móveis, né? Não é isso? Tem empresa que trabalha com metas, linha de produção, comercial, né? Eu posso criar metas fixas e também posso criar metas móveis, tá? Quando que eu posso utilizar metas fixas, né? Quando a meta ela é fixa em qualquer período na empresa, né? Sempre vai ser aquela meta, né? Quando que eu posso utilizar a meta móvel? Quando em cada mês existem metas diferentes, né? Em cada mês existem metas diferentes. Deixa eu só simular algo aqui rapidinho com vocês. Em vez de ser aqui cidade, eu quero colocar aqui o ano. Em vez de ser aqui cidade, eu quero colocar aqui o mês. Só para poder analisar uma coisa aqui rapidinho. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o ano de 2020 e vou pegar aqui o mês 3. Uhum. Então, veja só. Lembre-se que nesse gráfico, a receita bruta é a barra e a receita bruta do dia anterior é a linha. Só que agora eu vou criar uma outra medida onde a minha linha seja a minha meta, para ver se eu alcancei ou se eu não alcancei a minha meta. Ok? Linha de produção, comercial, tudo tem isso, né? Como que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com meta fixa. Ok? Vamos trabalhar. Tá vendo que por isso que é bom fazer o dever de casa, né? Porque na aula ao vivo eu trago outros exemplos, né? Vamos trabalhar com meta fixa. Como que eu defino uma meta fixa? Como que eu defino uma meta fixa dentro do Power BI? Deixa eu só limpar isso aqui rapidinho. Aqui no eixo X. Aqui. Só limpar para ficar mais fácil a nossa visualização aqui. Então, nós temos aqui, né, a nossa receita bruta ao longo do ano 2020, do mês 3. Né? Vamos criar a nossa primeira meta fixa. Tá? Vamos criar a nossa primeira meta fixa. O que a gente pode fazer? Aqui nessa guia de modelagem, aqui no Power BI, eu tenho uma opção que se chama novo parâmetro, ok? Eu tenho uma opção que aqui se chama novo parâmetro. Então, aqui no dia 2, por exemplo, eu tive 88 milhões. Eu vou definir uma meta fixa diária, onde a meta seria, sei lá, 55 milhões. Só para eu poder analisar aqui quais dos dias, 55 milhões diário, né? Diário. Quais dos dias eu alcancei a meta ou não, ok? Primeiro nós vamos trabalhar com meta fixa, ok? Então, aqui em modelagem, eu tenho essa opção de novo parâmetro. Esse parâmetro aqui, eu consigo criar as minhas metas. Metas fixa, ok? Por exemplo, eu tenho aqui a opção de intervalo numérico e tenho uma opção de campos. Eu vou utilizar essa opção aqui de intervalo numérico. Intervalo numérico. E aí eu vou deixar aqui intervalo numérico. Eu posso dar um nome para o meu parâmetro, tá? Vou colocar aqui, ó, meta. Vou dar um nome para o meu parâmetro com o nome meta. E vou deixar aqui, ó, número inteiro, ok? Número inteiro, onde o meu mínimo vai ser
o meu mínimo vai ser, vamos colocar aqui, 30 milhões. 1, 2, 3. 30 milhões. E o meu máximo, 150. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Meu máximo, 150 milhões. Ok? Então, eu vou clicar nesse botão de criar. Então, veja só. Eu cliquei em parâmetro, novo parâmetro, e cliquei em intervalo numérico. Ele abriu essa janela, mantive aqui o intervalo numérico. O nome da minha meta estava escrito parâmetro, eu troquei para o nome que eu quero, que se chama meta, e defini que o meu mínimo seria 30 mil e meu máximo 150 milhões. Né? Então, vejam que aqui do nosso lado direito, quando eu clicar em criar, vai aparecer alguma coisa lá no meu lado direito também. Por quê? Eu estou criando uma meta para definir, estou criando um parâmetro para poder definir a minha meta, ok? Então, veja só, eu vou clicar aqui em criar, observem que ele está criando parâmetro. Às vezes demora um pouquinho. Enquanto ele vai criando a meta fixa aqui, eu já vou criar uma tabela aqui no Excel para a gente criar a nossa meta móvel, tá? Quando ele vai criando a meta fixa ali, só um minutinho. Eu vou pegar aqui o Excel. Quando ele vai criando lá, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Minha meta vai ser diária, né? 2020. Aí eu vou colocar aqui, ó. 2. Lá eu selecionei, foi qual mês? Foi o mês 3. 1/3, 2020. Aí eu venho aqui 2/3, 2020, né? Eu venho aqui, seleciono todo mundo. Aí eu venho aqui 4, 5, até dia 30, 31. Beleza? Então, data, meta. Aí suponhamos que no dia 1 a minha meta foi 30 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No dia 2, a minha meta seria 20 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aí vai, tá? No dia 3, 80 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E por aí vai. Isso aqui, você pode criar uma tabela à parte, uma tabela separada nas suas bases, no seu diretório. E aí, todos os meses, você vem aqui, coloca novas datas embaixo e define qual é a meta diária, ok? E define qual seria a meta diária. Nesse caso, nós estamos trabalhando com metas móveis, ok? Nesse exemplo aqui, enquanto ele termina de criar a meta fixa lá, ok? E aí eu vou colocar no dia 4/3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Por aí vai, ok? Vamos repetir isso aqui, ó. Ctrl C. Vamos repetir aqui. Repetir aqui novamente. Aí eu venho aqui, ó. Pá, né? Venho, Ctrl V. E para finalizar, Ctrl V. Suponhamos que isso aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Eu vou vir aqui, arquivo. Eu vou salvar em algum lugar. Salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, só para a gente só simular o teste, tá bom? Vou dar uma nome aqui de meta móvel, ok? Meta móvel, né? Criei aqui uma base de meta, né? No caso, por exemplo, a Iveco, ela tem várias linhas, né? Então, posso colocar aqui na primeira aba, meta dos modelos pesados. Então, além de colocar aqui, né? Eu teria que colocar uma linha, né? Linha, pesados, e colocar ali, né? A quantidade, né? Dos pesados. E aí, posso criar várias abas aqui para cada tipo de linha, né?
no caso de vendedor, para cada vendedor, né? Uma meta para cada vendedor, uma meta diária para cada vendedor, né? Vamos ver se criou. Criou. Vejam só. Vejam só. Aqui, quando eu cliquei lá em criar a meta, ele veio aqui, ó, já criou uma nova tabela que se chama meta. Quando eu expando ela, veja que automaticamente ele criou uma medida, né? Uma medida com o nome valor da meta. Quando eu clico aqui nessa medida que ele criou, ele utilizou uma função que logo, logo nós vamos aprender, que se chama Select Value, ou seja, a meta que eu vou selecionar, ok? A meta que eu vou selecionar. Então, deixa eu só ver um detalhe aqui. Tente filtrar, consulta excedeu recursos disponíveis. Tente filtrar para diminuir a quantidade de dados solicitados. Ok. Vamos colocar um filtro aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar um outro filtro aqui para poder diminuir um pouquinho, segundo ele, né? Ele está falando com muita informação. Vamos colocar aqui cidade de universidade. Eu vou pegar aqui cidade. E aí eu vou filtrar aqui somente São Paulo. Deixa eu pegar aqui. São Paulo. Ele está falando que os meses... Ele está falando que excedeu aqui. Ó. Já filtrei menos. A consulta excedeu os recursos disponíveis, detalhes. Já seleciono menos aqui. Depois eu vou verificar o que está acontecendo aqui e passar para vocês. Na verdade, essa janela que ele cria aqui é um campo para você digitar, né, um intervalo, uma meta, né? Lembra que quando eu criei aqui o valor da meta, eu defini que eu quero que comece, eu gerei um número de séries, e aí eu queria que ele começasse do 30 milhões, né? E terminasse de 100 até 150 milhões. E ao inserir um número inteiro aqui, teria que ser número inteiro, tipo 1, 2, 3, né? Ou seja, 30 milhões e 1, 30 milhões e 2. Eu não poderia colocar 30 milhões e meio, porque eu já defini que eu quero um número inteiro, né? Então, não sei por que ele não quer liberar aqui agora, mas ele libera uma janelinha, um quadradinho, e aí eu posso colocar entre esses 30 milhões a 150 milhões, a minha meta do momento que eu quero analisar, é de 40 milhões. Eu posso, como eu criei uma série de números, generate series, é uma função DAX, né? Onde eu consigo criar várias séries dentro do meu projeto. E aí, só que nesse intervalo que eu inseri, eu posso escolher tanto os 30 milhões ou os 150 milhões, como eu posso escolher números entre esses dois números, os 30 milhões e os 150 milhões, ok? Se eu tentar colocar uma meta de 20 milhões, ele vai deixar? Não, porque eu gerei uma série de 30 milhões até 150 milhões, ok? Se eu colocar menos do que isso, ele não vai deixar eu encontrar ali a minha meta, porque ficou definido. Caso você queira colocar um número menor, né, queiram analisar uma meta com um número menor, aí é só definir, chegar aqui, né, mudar o número de série para um número menor, por exemplo, de 0 a 150 milhões, ou 150... 1, 2, 3... Deixa eu tirar esses 3 zeros. Ou 150 mil. Ok? Nesse caso... deu certo. Ó. Eu coloquei 0 até 150 mil. Né? 150 mil. O que aconteceu? Ele veio aqui, ó, criou essa janelinha. E nessa janelinha, eu posso falar assim, eu quero analisar metas desse mês, porém,
a meta desse mês está para 80. Ok? 80. Deixa eu colocar aqui. Eu posso chegar aqui e editar, né? Vou colocar aqui 80. Ah, minha generate aqui está 150, né? Deixa eu ver aqui. 80 mil. 1, 2, 3. Ok. Aí, o que eu vou fazer? Nesse gráfico aqui, eu vou colocar aquele parâmetro que eu criei, que é a minha meta. Só que lembra comigo que nas minhas colunas, eu deixei a minha receita bruta. E qual que é a minha meta? A minha meta foi exatamente o parâmetro que eu criei, utilizando aqui a guia de modelagem, novo parâmetro e intervalo numérico. Automaticamente, criamos uma meta. Então, ele sempre vai criar esse campinho aqui para vocês. Ó. E aí, já que vocês definiram ali de 0 até 150 mil, então, você pode colocar dentro desse quadradinho aqui um número inteiro, né? Um número inteiro de 0 a 150 mil, ok? Então, aqui, ó, nesse gráfico, eu vou aqui clicar aqui no meu eixo Y e vou trazer para mim, para dentro desse eixo Y, o valor da meta, que é exatamente isso aqui, ó, eixo Y, vou arrastar para cá. Veja só, qual que é a meta definida aqui nesse quadradinho? 80.020. Quando eu passo o mouse em cima daquela linha que foi criada, ali está, 80.020. Ah, não, mas eu quero que agora, nesse mês, eu quero que a meta seja 100 mil. 100, 1, 2, 3. Olha lá, a linha, ela sobe, tá vendo? Então, eu consigo ver quem está abaixo, quem está acima. Só que, quando eu crio metas desse tipo, eu não consigo acompanhar as metas dos meses anteriores, né? Porque aqui, a meta, ela vai acompanhando conforme você digita aqui dentro do seu painel, ok? A meta, ela vai acompanhando conforme você vai digitando ali o número dentro do painel. É por isso que, nesse caso, seria mais interessante trabalhar com metas móveis, né? Onde vocês alimentam uma base por fora, né? Além das bases que vocês já têm, alimentam uma base com os 30 dias de cada mês. Por exemplo, aqui eu coloquei de 1 até o dia 31 de março. Quando chegar no mês de abril, eu venho aqui e coloco de 1 de abril até 30 de abril e coloco quais são os valores da meta, ok? E a única coisa que eu vou fazer é conectar a minha tabela calendário, essa coluna de dados com a minha tabela calendário e tudo certo. Vamos fazer um teste? Eu salvei essa base aqui como meta móvel lá na minha área de trabalho. Tá bom? Eu salvei lá na minha área de trabalho. Então, eu vou importá-la aqui para dentro. Ok? Página inicial, mesmo processo de importação, tá ok? Obter dados, ou aqui, né, na pasta trabalho de Excel, já que eu sei que é um arquivo de Excel, pasta trabalho do Excel, a minha área de trabalho, e vou pegar aqui, ó, meta móvel. Gente, isso aqui é muito legal, muito legal. Trabalhar com, né, esse tipo de análise, né, acompanhar se eu estou dentro ou fora da faixa que foi aprovado, ou, isso é legal na empresa que trabalha com forecast, né? A Lei e Paula. Sim, É isso aí. trabalhando. Pois é. E aí, só que você trabalha com meta móvel, não é? No meu caso, sim. A gente Meta tem, ó, móvel. no final do ano agora a gente faz o budget para o próximo ano, né? E aí já Uhum. definimos as metas mensais. E aí, quando chega lá no primeiro trimestre, tem as revisões, que são os forecasts, né? Aí tem o forecast 1, 2 e 3. Sim, Aí sim. pode ser que mude. Sempre para mais, né? Exato. É isso Então, aí. O meu é o contrário, muda sempre para menos, porque é custo de produto.
Sempre para a mesa. Nesse caso, então, você pode utilizar o que nós estamos vendo na aula hoje, por exemplo, calcular ou ajustar na sua própria base, né, o valor fechado, né? Sim, eu estou achando bem interessante. Valor fechado. Bom, vamos importar nossa tabela de meta móvel para dentro do nosso Power BI, para dentro desse nosso projeto. Eu vou clicar aqui em transformar dados e vou trazer essa base para cá, ok? Então, pensem comigo. Vou dar um nome para essa base então, de meta, né? Aí, no dia a dia, em lugares onde você trabalha com linhas, vários tipos de linhas, no caso, Iveco, Caterpillar, né? L'Oréal, né? É bom você ter uma outra coluna aqui informando o tipo de linha, né? E aí você colocou, por exemplo, a Iveco tem linhas pesadas e linhas médias, né? Ela produz carros leves e carros pesados. Então, você pode colocar aqui do dia 1 até o dia 31 e coloca em todas as linhas aqui, ó, pesado. Depois repete mesmo essas datas aqui para baixo e coloca leves. Porque quando vocês criam um filtro de vocês, as medidas de vocês, ele vai trazer exatamente qual foi a meta dos pesados, qual foi a meta dos leves. Depois, quando vocês estiverem criando, vocês me avisem que isso é bem fácil de fazer, tá bom? Mas isso aqui já é uma luz no fim do túnel para a gente acompanhar como que nós ficamos, né? Qual que era a nossa meta e onde nós chegamos. Acho que tem outra pessoa que também trabalha aqui no... Julian tá aqui? Tá. Julian. Julian não, é Julian, né? A gente vai para esses países aí, Argentina, Chile, Colômbia, o seu nome o pessoal pronuncia Julian. Vamos lá. Tá certo. Vejam só, estou importando essa minha vou dar outro nome aqui, que não está deixando, Netão. Ok? Vou fechar e vou aplicar, e veja só que legal. Então, o primeiro exemplo, qual foi o primeiro exemplo? O primeiro exemplo foi uma meta fixa, que em alguns casos, no caso da Iveco, eu acredito que não atende, tá? Porque cada mês ela tem uma meta diferente, né? Mas em algumas empresas funciona, ok? Agora, eu vou tirar essa meta fixa daqui, tá? Essa linha daqui, tá bom? Eu vou tirar porque agora eu vou trabalhar com a meta móvel. Agora, essa aqui não funciona mais, tá bom? Porque agora a gente vai trabalhar com a meta móvel. Então, veja só. Eu tenho uma tabela que eu acabei de criar, que se chama a tabela meta 1. Então, se eu clico aqui, eu consigo visualizar as informações, tá vendo lá? Os dias, né? E qual foi a meta, ok? Depois, na próxima aula, eu vou trazer também conversão de moedas, né? Porque às vezes quem trabalha na área de compra, às vezes compra um determinado produto em outro país numa moeda X, né? Então, assim, quanto que eu paguei em dólar, né? Então, tem uma configuração que dá para a gente fazer assim também, que é bem legal. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou lá no meu relacionamento, na minha tabela meta que eu criei, né? Que é essa aqui, na meta 1, né? E vou conectar a minha coluna de data com a minha tabela calendário, né? Date aqui, né? A minha date da minha tabela calendário. Ok? Primeira coisa que tem que fazer é criar esses relacionamentos aí entre a tabela. Deixa eu colocar aqui. Desculpa, gente. Tem que vir aqui. Mudar aqui, senão não vai deixar. Meta 1. Mas está com data. 1, 2, 3, ok. Uhum. Vamos aqui, vamos pegar aqui data, cadê date? Eu vou mudar aqui. Esse é minha meta, a outra é calendário. Então eu vou colocar aqui de. Vamos esperar. Pronto, conectei minha tabela meta 1 para minha tabela calendário. Beleza? Feito isso, agora o que eu tenho que fazer? Vou voltar no meu painel. Vou clicar aqui na minha tabela de medidas, por quê? Porque eu quero primeiro somar isso aqui, ok? Então, eu vou vir aqui, vou clicar na minha tabela de medidas, vou criar uma nova medida
e vou chamar essa medida aqui de metamóvel, onde eu vou pegar a minha função sum e aquela coluna que se chama meta, né? Aqui, ó. Se chama meta, da minha tabela meta 1. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesse visual novamente. Vou pegar a medida que eu acabei de criar, que se chama meta móvel, ela está aqui, e vou adicionar a minha meta móvel aqui no meu eixo Y da linha. Eu coloquei lá o mês 3, né? Então, deixa eu colocar aqui o mês 3. Pronto. Tá vendo? Eu consigo ver. Eu vou colocar valores menores lá, só para vocês terem uma noção, tá bom? Porque aqui nós temos eu fiz um filtro aqui só no ano 2020. Então, por exemplo, nossa tá 22.000, né? Então, deixa eu só trocar aqui, colocar valores menores para vocês entenderem um pouquinho. Vou colocar aqui, em vez de ser... Vou colocar aqui, ó, 15.000, né? 20.000, 40.000. Vou colocar aqui 80.000, 10. Só pegar valores aleatórios, tá? 10.000, isso aqui tá ótimo. Porque eu coloquei valores grandes aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Só para a gente simular ali, tá bom? Ó, Ctrl V, ó, Ctrl V, e aqui. Vou colocar aqui 18.000. Vou salvar, vou fechar, e aí eu volto aqui no meu Power BI, vou mandar atualizar, aí ele vai buscar lá na minha tabela novamente os dados da meta e todos os dados das tabelas que estão conectados aqui no meu projeto, né? Olha lá que legal, tá vendo? Então, por exemplo, aqui no dia 1, a minha receita bruta foi de 44.601,24. Qual foi minha meta no dia 1? 15.000. Eu passei a minha meta? Passei. Tá vendo? Tá vendo qual que é a diferença da meta fixa e da meta móvel? Cada dia, na meta móvel, você pode definir uma meta diferente. Quando você trabalha com a meta fixa, a linha vai ficar reta. Quando você trabalha com meta móvel, a linha vai ficar oscilando, né? Conforme você alimentou, né? Eu não gosto de trabalhar com esse tipo de linha, não. Eu acho meia coisa. Eu gosto de trabalhar mais assim, ó. Em vez de ser linear, eu gosto de colocar suave. Eu gosto assim e diminuir um pouquinho aqui, ó. Olha lá. Olha que legal. Então, onde que está a nossa receita bruta? Está superior à minha meta, em alguns casos, em alguns dias. Teve alguns dias que eu não alcancei a meta, mas teve outros dias que foi superior, né? E isso, quando você trabalha nessas grandes multinacionais, nas empresas, né? Quem define as metas? Geralmente os gestores ali, né? No caso, tem alguma pessoa, né, que é responsável pela definição de metas, né? E aí você, igual, por exemplo, a Iveco mesmo, ela tem ali como é que chama? O MOP, né? Chamamos de MOP, né? Que aí ela define ali qual que é a meta, né, de produção diária, e aí isso passa para as pessoas, para os departamentos, e aí a pessoa começa a criar suas análises com base nisso, né? Olha só que legal. Então, eu consigo ver como está a minha receita bruta e onde ficou a minha meta. Tá vendo que legal, gente? Olha, tô olhando para cá, né? Tá vendo que legal? É, 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 é interessante a gente analisar os dados dessa forma, por quê? Você acaba tendo mais visão do negócio, né? O Power BI não foi simplesmente para você arrastar colunas, né? Tem muita gente que não cria cálculos, né? Tem muita gente, olha só que legal, ficou bonitinho, tá? Tem muita gente que não cria medidas e começa a chegar aqui nas tabelas e arrastar as próprias colunas de somatórios para dentro dos visuais. Só que em determinada análise, você não vai conseguir exibir os dados, por quê? Porque você não soube estruturar um determinado cálculo. E olha só que legal a nossa
a nossa exibição aqui, né, de apresentação de meta. Eu posso também utilizar esse formato, né, aqui, ó. Eu posso utilizar quantas horas? Ah, faltam 9 minutos. Eu posso utilizar esse formato, deixa eu pegar aqui. Eu posso utilizar esse formato aqui também para definir meta fixa, né? Eu posso chegar aqui, ó, colocar meta de 20 mil para todo mundo. Olha lá, coloquei meta de 20 mil para todo mundo. Eu vou salvar aqui, vou fechar, vou voltar lá no Power BI e vou mandar atualizar. Veja só que agora vai ficar uma linha reta, né? Eu defini 20 mil lá para todo mundo. Nesse caso, se a meta... Ah lá, tá vendo que ficou uma linha reta? Tá vendo? Ele foi lá, buscou todos os valores, né? Que estavam lá na nossa tabela meta, atualizou e trouxe a informação para a gente aqui, ó. Então, se eu passo o mouse aqui, ó, eu consigo ver que essa linha é 20 mil, olha lá. Para todos os dias. Por quê? Porque lá na minha tabela, eu coloquei todos os dias de mês de março, 20 mil. Mesmo assim, eu, em vez de trabalhar com metas assim, fixa, dessa forma, que é criar um parâmetro, eu ainda prefiro trabalhar com a meta fixa, definindo o mesmo valor todos os dias lá numa outra base. Por quê? Aqui, porque pode ser que dentro do mês, né? Pode ser que dentro do mês, a meta vai ser fixa para aquele dia, para todos os dias. Mas no mês seguinte, a meta não vai ser fixa mais. Então, quando eu trabalho exatamente com esse formato, eu perco, né? Qual é o histórico, né? Qual é o histórico de metas dos meses anteriores, tá bom? Então, vocês podem tanto trabalhar com meta dessa forma e meta também dessa forma. E olha só que legal. Essa é uma forma, né, de apresentar a meta aqui, né? Eu posso pegar também um velocímetro. Nesse velocímetro aqui, ó. Nesse velocímetro, eu vou adicionar a minha medida receita bruta aqui no valor. Olha lá. 1.600.000, né? 1.630.000, né? E aí, aqui dentro desse velocímetro, eu posso adicionar qual que seria o valor de destino. Agora me perdi aqui, mas eu acho que é o valor de destino. Meta móvel, vou colocar aqui o valor máximo. Não, é o valor de destino. Olha lá, olha só que legal. Ele cria um ponteirinho, né? Ou seja, a minha meta era de 620, mas olha só, eu passei da minha meta, tá vendo? Eu gosto de utilizar muito esse tipo de visual. Também gosto de utilizar um visual que não é nativo do Power BI, que é gratuito. Vocês podem clicar nessa opção de setinha e vir aqui, ó, descer, nessa parte aqui de obter mais visuais e procurar por esse visual aqui. Como a aula está gravada, né? Depois eu vou compartilhar com vocês no grupo, tá bom? Chama GeoGauge. GeoGauge. Ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse velocímetro. Esse velocímetro eu gosto dele. Olha só que legal. Ele não é nativo do Power BI. É uma outra empresa que criou e que foi homologado pelo próprio Power BI, pela Microsoft, e a Microsoft autorizou, então dá para a gente utilizar ele dentro do Power BI, ok? Então vejam só que legal. Se carregar, né, rapidinho, né? Hoje está lento. Bom. Ó, abriu. Olha só, é um visual que é gratuito, tá vendo? Ele não é comercializado, ele é gratuito. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou adicionar ele dentro do meu Power BI. Veja que dentro dos visuais que estão aqui, ó, foi adicionado esse visual que não é nativo do Power BI. Aí eu vou clicar aqui nele, vou selecionar ele. Aqui está o meu visual. Aqui dentro, eu vou... Geralmente, esses visuais que não são nativos do Power BI, costuma ficar tudo em inglês, tá? Que não são nativos, tá? No ponteiro,
Eu vou colocar aqui, ó. A receita bruta, eu vou colocar ela no máximo. Aqui, ó. Apareceu o relógio, tá vendo? O meu valor, esse valor tá aqui, ó, 1.634.000, ele está aqui, ó, 1.634.000. Agora, mas veja que o meu ponteiro está aqui no zero. Então, quem que vai ser o meu ponteiro? O meu ponteiro, no caso, seria a própria receita bruta, né? Ou seja, eu vou chegar aqui, ó, descer ela para cá, ó, Fountain Valley, né? Bom, meu ponteiro está aqui. E quem que seria a minha meta? Agora eu tenho que exibir a minha meta. Então, seria que nesse visual, ou seria o target end, ou seria o máximo, né? Vamos lá, vamos fazer um teste. Vou pegar a meta móvel, eu vou colocar aqui target end. Não, né? Não. O máximo. Não, né? Não. Na verdade, eu passei a meta, né? Ele ficou verde porque passou a meta. Esses visuais inativos, depois eu vou compartilhar mais com vocês, tá? Mas é bem interessante porque esse, quando não alcançou a meta, ele fica amarelo. Quando ele alcança a meta, ele vem cá, fica verdinho, né? E mostrando... sim. Ele mostrou aqui, ó. Aqui, ó. A meta é 620 milhões. Como eu passei da meta, ele ficou todo verde. E aqui está o valor de 1.634.000, ou seja, eu passei da minha meta, né? Tem outros visuais que são bem legais, né? Que dá para a gente brincar para medir metas, né? Então, o que que eu faço? Geralmente eu gosto de pegar um visual assim, colocar um visual aqui, aí depois que tem esse valor global aqui, esse valor geral, eu gosto de brincar desmembrando essa informação em gráficos diários. Depois eu gosto de brincar e colocar uma tabela para poder exibir onde que nós perdemos, onde nós ganhamos dentro de cada movimentação. Então é bem legal, tá? É bem legal da gente brincar com isso. Nas próximas aulas eu vou explorar isso mais com vocês, para vocês visualizarem isso dentro do Power BI. Então, podemos utilizar visual assim para poder controlar a meta, visual assim para poder controlar a meta, ou até mesmo um velocímetro. Tá vendo que o velocímetro não é apenas para você colocar um número e deixar o número lá? Quando eu quero medir alguma coisa, eu posso selecionar o velocímetro, mas ele foi feito para você medir alguma coisa. Onde você está e onde você pretende chegar. Nesse caso aqui, ó, a meta ficou bem marcadinha aqui, ó, 620 milhões. E onde eu cheguei? Opa, ele vem cá, ó, passou dos 620 milhões. Ele foi lá para 1.630.000. Tá vendo? Gostaram da aula de hoje? Sim, muito interessante, Alex. Legal, né? Pensar em como colocar em prática. Eu quis trazer exatamente essa aula porque eu sei que muitos de vocês trabalham com esse tipo, né, de controle, né? Então, por isso que eu quis apresentar. Por exemplo, o Wellington, que trabalha na área de TI, SLA, né, medir o tempo de atendimento da abertura do chamado até o final do chamado, né? Para ver quanto tempo, se eu estou ultrapassando ou não o atendimento para os departamentos, né? É legal você criar um SLA lá, né, para poder... SLA, como é que fala, né? SLA, né? Para saber se você está entregando, fechando o chamado dentro do prazo ou não. Eu acho que ele trabalha na área assim, né? Que acho que você pega, além de cuidar da área de TI, você atende alguns chamados dentro da empresa, não é isso? Então, é bem legal medir o tempo de atendimento de cada chamado. O tempo de... A meta de... Aqui, por exemplo, um determinado fornecedor, você cria um filtro aqui, né, de fornecedor. Acompanhar qual foi a variação, se o fornecedor entregou ou não dentro do prazo, até mesmo para você avaliar se o fornecedor é bom ou não, se você vai continuar com o fornecedor ou se você não vai. Isso é interessante. Isso que a gente vai... O Power BI ele permite para a gente, né? E é por isso que eu gosto que vocês façam o dever de casa, porque na aula ao vivo eu trago outros exemplos, exploro muito mais, e aí vocês teriam a aula gravada, a aula ao vivo e ainda, né, já
utilizar vários recursos, né, para colocar ali no dia a dia, tá bom? Lembrando que quando vocês estiverem configurando, tá? Se tiver alguma dificuldade, Alex, eu quero fazer minha meta, eu tenho essa informação, como que eu faço? Eu ajudo vocês a estruturar, tá bom? Mas primeiro, tenta fazer sozinho. Se não conseguir ali na 200, na opção, você tentou 250 vezes, não conseguiu, aí, Alex, eu preciso de sua ajuda. Tenta 250 vezes. Se não deu certo, aí eu te ajudo, tá bom? Tá? Gente, então, terminando a nossa aula, alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao que nós aprendemos hoje? Não? Da minha parte, não. Não? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Voltaremos às nossas aulas dia 8 de janeiro, tá? Porque dia 1 vai ser exatamente o ano novo, né? Vai ser exatamente no dia da aula de vocês. Voltaremos dia 8, tá? E aí, o que eu vou pedir para vocês? Pratiquem todas as aulas que vocês ficaram com dúvida. Não aceleram as aulas porque tem que acabar. Não. Só prossiga para a próxima aula a partir do momento que você entendeu de fato o que você aprendeu. Não é você acabar para poder, o professor mandou fazer isso, eu tenho que fazer. Não. Você pode estudar no seu tempo, né? Só não falte da aula, porque aí sempre vou estar mostrando algo novo e tudo, mas tentem executar, tá? Tentem executar aquela aula que você teve maior dúvida e vai praticando, praticando, praticando. Nesse tempo que a gente vai ficar ausente, nessas 2 semanas, não deixe de praticar, porque senão a gente vai voltar dia 8 de janeiro e aí acaba esquecendo tudo, tá bom? Então, comece a colocar alguma coisa em prática, uma tabela, alguma coisa assim, ou rever as aulas que vocês assistiram até o momento. No nosso próximo encontro, a gente já vai para a parte um pouco mais, subir um pouco mais o degrau, que a gente vai para a parte de configurações e automações do projeto que vocês terminaram de criar, que é o projeto 1, ok? E aí nós vamos subir um pouquinho o nível, tá bom? E de agora para frente, nós vamos escalar, tá bom? Então, a gente vai se falar antes do Natal e antes do Ano Novo, mas uma boa semana para vocês, um bom descanso e encontro com vocês no dia 8 de janeiro, tá bom? Ok, boa noite, pessoal. Obrigada, Alex. Beleza. Boa noite, Obrigado. pessoal. Até mais. Pessoal, Obrigado. boa noite. Até Tchau, tchau. mais. Tchau.